E o Corinthians fez contato com o Anderson Talisca, vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre uma pizza comprada pelo Timão ao custo de R$41 mil. Quero te atualizar sobre o São Paulo com dois nomes especulados nas últimas horas. Renier e Lincoln interessam mesmo. Já no Palmeiras, Richard Rios virou alvo até do PSG. Para completar a situação delicadíssima no Galo, tudo sobre o Vasco, disposto a contratar Brenner, ex-atacante do São Paulo. Falo também sobre a chegada de William Arão ao Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet. Nesse sábado, felizmente, nossa sugestão bateu no Mundial de Clubes e estou chegando com uma outra dica para esse domingo. Preciso da vitória da Juventus contra o Wydad Casablanca. Preciso da vitória do Real Madrid contra o Pachuca e preciso da vitória do City no intervalo e no fim do jogo contra o Al Ain. Se esses três resultados meio óbvios acontecerem, meus R$100 se transformam em R$271. Para aproveitar essa oportunidade é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, faz seu cadastro na Novibet e automaticamente esse bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. É só importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para a Novibet você também, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os brasileiros no Super Mundial de Clubes. Você sabia que os 4 brasileiros são líderes dos seus grupos? Quero contar agora sobre uma resposta de Guardiola. O técnico do Manchester City foi perguntado se treinaria um time na América do Sul. A resposta, abre aspas, por que não? Muita coisa boa na história do futebol veio da América do Sul, especialmente Brasil, Colômbia, Argentina e Uruguai. Os melhores jogadores são de lá. Para completar o giro de notícias, contar que Facundo Bernal, volante uruguaio que pertence ao Fluminense, afirmou que prefere enfrentar na próxima fase a Inter de Milão. Confesso que eu fiquei surpreso com a resposta, mas, segundo o Bernal, esse é o tipo de jogo que todo mundo quer disputar com personalidade e coragem. Você concorda com o Bernal? Já usa o espaço para comentar e registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre William Arão, que ainda não foi anunciado como novo jogador do Santos, mas já tem tudo acordado. Na sexta-feira ele chegou a Santos para realização de exames médicos e assinatura de um contrato que só termina em dezembro de 26 e será prorrogado até 2027 caso ele bata metas. Atleta de 33 anos de idade, que chega sem custos, até por estar de saída do Panathinaikos. E é por causa disso que o Santos ainda não anunciou, como o Arão tem contrato com o Panathinaikos até 30 de junho, vai ser respeitada essa situação e a tendência é que Arão seja confirmado a partir de julho. Volante super badalado no Peixe, negociações que aconteciam há semanas, foi Alexandre Matos quem conduziu o acordo. Atleta que chega na visão do Santos para ocupar e ter o mesmo protagonismo de Zé Rafael, recentemente recuperado de uma cirurgia na coluna. Bora falar agora sobre o Vasco, que quer a contratação de Brenner. Você lembra dele? Atacante jovem, 25 anos de idade, formado pelo São Paulo, com passagem pelo Fluminense e também atuou nos Estados Unidos. A informação sobre o interesse do Vasco foi divulgada pelo jornalista Nicolo Schira, que é da Itália. Ele afirma que o Vasco já fez um primeiro contato e tenta chegar a um acordo de empréstimo com opção de compra. A fase do Brenner lá na Itália é das piores. Ele tem contrato com a Udinese até 2028, mas não consegue jogar. Na última temporada, que acabou recentemente, foram só 11 partidas, 2 gols e 2 assistências. Havia jogado 19 vezes nas 2 temporadas com a camisa da Udinese. Sua última partida, esse talvez seja o dado mais estarrecedor, 19 de dezembro. Ele não é nem sequer relacionado desde 20 de janeiro, só para lembrar também que Fernando Diniz havia comandado o Brenner nos tempos de São Paulo, que pode ajudar nas tratativas. O Diniz é um dos entusiastas da ideia. Brenner hoje está avaliado em 4 milhões de euros. Bora te atualizar sobre a situação no Clube Atlético Mineiro.
O Galo procura desde o fim do ano passado alguém disposto a colocar 700 milhões de reais no clube. Pode ser em troca de ações da SAF, pode ser via debêntures, enfim, o Atlético busca diversas alternativas e aceita vários métodos para que esse dinheiro seja colocado. Mas, com o passar do tempo e a dificuldade em encontrar novos investidores, já começa a se pensar em plano B. Se esse dinheiro não vier, há uma possibilidade de Rafael, Rubens Menin e Ricardo Guimarães terem de colocar mais grana. Até porque se isso não acontecer, o Galo será obrigado a reduzir de forma drástica seu custo no futebol. Hoje, o Atlético gasta 250 milhões de reais por temporada. Isso equivale a mais ou menos 19 milhões de reais por mês. Estou incluindo também o 13º nessa divisão. 19 milhões fazem do Galo dono de uma das maiores folhas salariais do país. O Atlético não tem conseguido fazer todas as quitações dos seus pagamentos. Nesse momento, por exemplo, houve atraso com direitos de imagem e os empresários deixaram de receber as comissões das transações que fizeram nos 2 últimos anos com o Atlético. O Atlético, inclusive, já informou que só vai voltar a fazer pagamento das comissões para os empresários quando esse aporte vier. Se não vier, a tendência é que o Atlético tenha de reduzir em pelo menos 4 milhões de reais por mês sua folha salarial, fazendo com que os 19 milhões atuais caíssem para 15 milhões. Isso significa perder qualidade e abrir mão de jogadores muito importantes. Hora de falar sobre o São Paulo para responder a uma boataria que começou nos últimos dias e dar conta de que o tricolor está disposto a contratar os meias Renier ou Lincoln. Você vai lembrar do Renier, jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 para o Real Madrid por 30 milhões de euros. Já o Lincoln teve recentemente emprestado ao Red Bull Bragantino, pertence ao Fenerbahçe e disputou a última temporada no Hull City da 2ª divisão inglesa. Passagem por lá discreta, só 11 jogos, nenhum gol e uma assistência. Não dá para dizer que nem o Renier nem o Lincoln fizeram boas temporadas. O Renier esteve emprestado ao Granada, também da 2ª divisão, mas da Espanha, e por lá foi muito mais reserva do que titular. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo para perguntar: vocês estão negociando com Renier ou Lincoln? E a resposta foi: nenhum dos dois faz parte dos planos. Renier com 23 anos de idade, Lincoln com 26. Já havia contado para vocês que o tricolor busca mais 3 reforços. 2 pontas, atacantes de lado de campo. O outro deve ser um volante. Thiago Mendes seria uma alternativa se topasse baixar sua pedida, apesar de estar livre no mercado. Depois de sair do Al Rayyan, Thiago Mendes está exigindo algo na casa de 1 milhão de reais por mês. Todos os reforços que chegarem no São Paulo a partir de agora precisarão da aprovação de Hernan Crespo. Hora de falar sobre o Palmeiras. Nenhum jogador alviverde tem hoje tanto moral no mercado internacional quanto Richard Rios, volante colombiano de 25 anos de idade. Depois de Tottenham e Atlético de Madrid, o mais novo interessado é o PSG, poderoso clube francês de enorme capacidade financeira, quer a contratação do Richard Rios depois das aprovações do técnico Luiz Henrique e do diretor esportivo Luiz Campos. Ambos gostam do Richard Rios, já o conheciam de outros tempos e ficaram impressionados com a personalidade do colombiano vestindo a camisa do Palmeiras também no Mundial de Clubes. A tendência é que no fim do Super Mundial o Palmeiras receba uma proposta oficial de 30 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 190 milhões de reais. Só por curiosidade, vale a lembrança de que o Richard Rios havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. É bem verdade que o Palmeiras não fica com 190 milhões, ele é dono de 70% dos direitos econômicos, de qualquer forma, um lucro extraordinário por alguém que tem performado bem com a camisa do Palmeiras, ou seja, entrega na parte esportiva e tem tudo para entregar também na parte financeira, diante da concorrência muito grande em cima desse jogador. É praticamente impossível imaginar que o Richard Rios permaneça depois do Super Mundial. Mas a boa notícia para o Palmeiras é que todo leilão envolvendo clubes europeus e o volante fará com que o negócio seja talvez até superior a esses 30 milhões de euros. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí,
voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta para você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Há inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa, que equivalia a um mês, hoje tem um custo de 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.